poupança é, sem sombra de dúvidas, o investimento mais famoso do Brasil. Todo mundo, literalmente todo mundo, já ouviu falar de poupança, né? E, inclusive, as pessoas que têm algum tipo de recurso, né, que conseguem criar um tipo de reserva, de fato estão com a vantagem com relação a todas as demais pessoas que não conseguem fazer esse tipo de reserva. Mas em termos de investimento e qualidade do investimento, é uma péssima escolha e eu vou explicar por quê. Mas antes de falar sobre o que é a poupança e quais são as alternativas, é importante a gente entender alguns conceitos básicos, que são o de Selic, que é a taxa básica de juros. Basicamente, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional determinam uma taxa de juros que vai ser a qual o governo vai emprestar o seu recurso. O governo, pessoal, é o ente mais seguro quando a gente fala no Brasil. Por que a gente considera o mais seguro? Porque se uma empresa quebra, né, ou melhor, se o governo quebra, se o governo não tem condição de pagar a sua dívida, é porque a economia está ruim de tão ponto de que as empresas quebraram, as empresas também não têm condição, e os bancos também. Os bancos já foram para o ralo, não tem condição de fazer os seus pagamentos, né? Até você chegar num ponto de que o próprio governo ele também não vai ter essa condição, né? Então, o menor nível de risco de crédito, a gente fala que é do governo, né? E a taxa básica, que vai ser a mínima a ser paga, é a taxa Selic, né? Ou seja, todas as outras precisam estar acima disso. Já o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é por quanto um banco empresta recurso para o outro, né, ali de um dia para o outro mesmo, né, e essas duas taxas elas sempre vão andar muito próximas uma da outra. Considerando que a Selic hoje ela está em 10,75% ao ano, com a expectativa de que chegue no final do ano ali em torno de 9%. Né? Já a regra de remuneração da poupança, ela tem duas hipóteses, que são, caso a Selic esteja maior do que 8,5% ao ano, a remuneração da poupança vai ser 0,5% ao mês, mais a TR. Né? Isso vai gerar uma remuneração anual, hoje, né, se você olha aí para os últimos 12 meses, de algo em torno de 7,82%. Caso a Selic esteja acima ou igual a 8,5%, a remuneração vai ser de 70% do que tiver a Selic. Né? Ou seja, é uma taxa que sempre está agressivamente abaixo da própria Selic, do mínimo de juros que você espera que exista numa economia. E muitas pessoas sabem que a poupança não rende tão bem, mas não conhecem outras alternativas e tem a concepção de que, ok, a poupança até não paga tão bem, mas é porque ela é mais segura. Então, a gente abdica de um pouco de rentabilidade para ter mais segurança. Mas ela também não é a opção mais segura no mercado. E eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de renda fixa, a gente tem 4 tipos de risco. Todo investimento tem risco, pessoal. Algum risco existe. Por exemplo, se você empresta o dinheiro para o governo, o que acontece? Se esse governo quebrar, ele não vai te pagar. Concorda comigo? Agora, poxa, a hipótese de um governo quebrar é remota a depender do tipo de governo. Se você falar de uma economia como os Estados Unidos, nossa, isso aí para acontecer o mundo vai estar um caos, né? Agora, se você fala de uma ditadura no Oriente Médio, o risco já é muito maior, né? Então, falando de renda fixa, existem esses 4 tipos de crédito de risco que são o risco de crédito, que é de fato você não ser pago, né? Você acordou que você vai emprestar 10 mil reais por 2 anos e com a rentabilidade de 10% ao ano, chega lá no final do prazo você não recebe. Esse é o risco de crédito. Né? O risco de liquidez, que é, poxa, a gente combinou 2 anos aqui, mas eu preciso desse recurso antes. Se esse recurso está disponível antes, quer dizer que ele tem liquidez. Se não está disponível antes, quer dizer que ele não tem a liquidez que você precisa. Né? O risco de mercado é parecido com o risco de liquidez.
mas tem uma diferenciação que é, na liquidez, o recurso ele não está disponível e pronto, você não consegue retirar ele. No risco de mercado, podem existir variações, ou seja, o recurso ele vai estar disponível, você consegue resgatar, você consegue utilizar ele, mas não necessariamente com aquele valor justo, né, com aquele valor que seria devido naquela data. Né? E o risco de oportunidade, que é o que você tem quando você faz um investimento, né, e você tem outras opções. A rentabilidade, o retorno de todas aquelas outras opções, né, é o que você teria se você tivesse investido nela, ao invés de investir na opção que você escolheu. Ou seja, o risco de oportunidade é o risco de você fazer escolhas ruins. Né? No caso da poupança, você basicamente não tem o risco de liquidez, né? E você não tem o risco de mercado, porque aquele recurso está disponível, você pode utilizar na sua conta. Mas existe o risco de crédito e existe o risco de oportunidade. O risco de crédito consiste no seguinte: aquele banco que você investiu, né, ele quebrar. E essa é uma possibilidade, poxa, um banco quebrar, que é remota, a gente não vê isso acontecer toda hora, até porque isso comprometeria todo o sistema financeiro nacional, mas acontece. Né? Você pode ver aí o caso do Banco Pan-Americano, que era o banco do Silvio Santos, e quebrou. Ano passado a gente teve bancos aqui no Brasil, bancos regionais lá nos Estados Unidos, pedindo liquidação, né? Sendo liquidados. Né? Aqui no Brasil existe a figura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição privada mantida pelos próprios bancos. Cada banco aporta um determinado recurso lá para que, caso algum banco venha a falir, alguns desses produtos de investimentos que o banco disponibiliza, ou seja, se o seu recurso estiver aplicado nesse banco, e aí são CDBs, LCIs, LCAs, a própria poupança, caso você tenha investido até 250 mil por instituição e por CPF ou CNPJ, esse recurso que você tem investido até 250 mil, ele é garantido. Ou seja, o fundo ele vai tirar do seu caixa ali, né? Ele vai tirar da sua reserva para pagar todos esses investidores. É uma forma de trazer mais credibilidade, mais confiança no sistema bancário. Né? Mas esse nível de risco é o mesmo nível de risco que tem num CDB, num LCI, num LCA, sendo que você consegue encontrar esse tipo de produto, por exemplo, com a rentabilidade de 100% do CDI e liquidez diária. Ou seja, você vai ter um retorno ali mais de 30% maior do que a poupança com o mesmo nível de risco de crédito, que é o risco do banco quebrar. Né? Já o risco de oportunidade, esse sim é um grande vilão, né? Porque é aquela questão de você estar perdendo outras oportunidades. Cada dinheiro que você deixa de ganhar ano após ano, por estar num investimento ruim, é uma oportunidade que você deixou de aproveitar. Então, quando a gente fala de renda fixa, toda a renda fixa, né, que são as alternativas, eu quero investimento seguro, a gente está falando de renda fixa. É um título de dívida, é um dinheiro. Digamos que você seja um empreendedor, você precisa de um recurso, você não tem ele, você vai ao banco. Você vai pegar um determinado capital e você vai ter que pagar ele de volta para o banco em determinado prazo, sob uma determinada taxa. Né? A renda fixa é a mesma coisa, só que quem está emprestando dinheiro é você. E você pode emprestar esse dinheiro para o governo, para um banco ou para empresas. Quando a gente empresta esse dinheiro para o governo, a gente está investindo nos títulos públicos. Um CDB, a poupança, um LCI e um LCA são as emissões bancárias. Né? A gente empresta para o banco, para instituições financeiras. E CRIs, CRAs, debêntures, a gente está emprestando esse dinheiro para empresas. Né? Uma empresa está querendo financiar suas atividades e ela pega recurso emprestado com o investidor para fazer essas atividades. Isso vai gerar um lucro para a empresa que ela vai utilizar para pagar aquilo que você emprestou para ela, mais uma taxa de juros calculada ao longo de determinado prazo.
Isso aqui, pessoal, é um exemplo, taxas que estão disponíveis hoje no mercado, isso aqui varia todo dia, né? Mas é a plataforma do Tesouro Direto, que é o que o governo hoje está disposto a pagar para você deixar o dinheiro emprestado com ele, né? Não necessariamente, inclusive, você precisa esperar até o vencimento, né? Mas quando você vende o título antecipadamente, aí já incide a questão do risco de mercado. Não necessariamente vai ser exatamente aquele valor justo para aquele período que você precisou resgatar antecipadamente. Podem ter algumas variações. Mas o nível de retorno que você teria investindo na renda fixa através do Tesouro Direto é muito maior do que o da poupança via de regra, né? Para a gente utilizar como exemplo aqui, como eu disse, nos últimos 12 meses o que a poupança rendeu foi 7,82%. Vamos pegar aqui dois exemplos, né, dos títulos de 2035. Ou seja, você pegar ali uma rentabilidade no pré-fixado de 11,04 e no Tesouro IPCA de IPCA mais 5,83, se eu não me engano. Isso aí a gente vai ter uma inflação prevista, uma inflação implícita, ali em torno de 5,15%. Se a gente pega, né, o prefixado e o IPCA já em um ano, você já vê que existe uma diferença ali na rentabilidade investindo 100 mil reais, né? De mais de 3 mil reais. Agora, quando você vai colocando prazos mais longos de investimentos, que entra a questão dos juros sobre juros, aí você vai vendo quão mais impactante é a rentabilidade que você deixa passar, ou seja, a oportunidade que você deixa de aproveitar por estar num investimento ruim, né? A gente está falando aí de cerca de 80 mil reais que você deixa na mesa no prazo de 10 anos, tendo o mesmo capital, mas fazendo simplesmente uma escolha ruim. E sem falar de outras alternativas, porque eu citei a questão dos títulos públicos, que são os títulos mais conservadores do Brasil. Por quê? Qual é a garantia que um título, que uma poupança, um CDB tem? Aquela instituição. Né? Se você pensa no Banco do Brasil, por exemplo, ele tende a ser mais seguro, né? Ele tende a ter mais reservas do que um banco regional, um banco ali privado, estadual, que nasceu semana passada, digamos assim. Né? Agora, se o governo quebrou, como eu disse anteriormente, né, ou seja, você só não vai receber o título, o pagamento por um título público, se o governo tiver quebrado, se ele não tiver condições de te pagar. Para isso acontecer, toda a economia daquele país e, por consequência, os bancos que ali residem, também vão ter quebrado antes disso acontecer. Né? É, então, por isso que a gente disse que o título público é o título de risco soberano, né? É o menor risco possível no mercado e mesmo ele tem uma rentabilização melhor do que a poupança. Mas essa não é a forma mais rentável de você investir em renda fixa. Ainda assim, existem opções que são mais rentáveis, mas aí, obviamente, o risco já aumenta, né? Que a gente está falando dos títulos de crédito privado, né? E não necessariamente você precisa ter títulos que são de empresas que você não conhece. Né? Você pode escolher, por exemplo, a Minerva aqui, que é uma empresa grande, empresa que está listada em bolsa de valores, né? Que vai aí ter uma remuneração. Isso aqui é um título que ela emitiu, né? Um CRA, ou seja, ela vai utilizar esse recurso no mercado do agronegócio, né? E está pagando uma remuneração do que der o CDI, que vai estar sempre muito próximo da Selic, mais 5 e poucos por cento ao ano. Né? Existem diversos títulos, né? Você pode ter atrelado ao CDI, você pode ter uma taxa prefixada, né? Você pode ter atrelado ao IPCA e você vê que pode ter de várias empresas. Né? Você vai ter da JBS, você vai ter de Minerva, você vai ter da Marfrig, de N empresas, né, que estão
captando recursos com investidores para financiar suas atividades, pagando uma determinada taxa, que é a renda fixa. Nisso aqui, realmente você precisa ter mais cuidado, porque você precisa escolher bem a empresa, né? Porque caso ela quebre, aí realmente o risco está na empresa, né? Mas se você escolhe boas empresas, empresas sólidas, se você acompanha elas, né, você consegue fazer um bom portfólio que gere uma remuneração muito acima da média, né, para alcançar os seus objetivos lá na frente. De qualquer forma, do investimento de renda fixa mais arrojado até o mais conservador, que é o título público, eles têm uma coisa em comum que é a rentabilidade é melhor do que a poupança. Portanto, se você tem um recurso hoje na poupança, você, cara, olha aqui o meu caso em particular, será que para mim, para minha realidade, seria interessante mudar? Quais seriam as alternativas? Explicar um pouco mais no detalhe. Basta mandar uma mensagem, a gente está sempre à disposição, tá bom?